Boa noite a todos, eu sou Almir Policarpo, esse aqui é o nosso canal Evangelho no Tempo da Pandemia, e o tema que nós escolhemos para falar hoje é o arrependimento e remorso. Me parece que esse é um tema adequado para esse momento, onde estamos aí passando por várias situações diferentes, várias situações difíceis, e que estão nos levando a pensar na nossa vida, nos nossos atos, tudo que fizemos até chegarmos aqui, o que temos a fazer daqui para frente. E um bom caminho para a gente refletir nessa jornada é entender a diferença entre o arrependimento e o remorso, que faz toda a diferença. Isso tem a forma de abordar o problema, o seu sentimento de culpa é transformador, a depender da forma como você consegue lidar com isso. Então, a gente tem que começar, para entender sobre arrependimento e remorso, a gente tem que falar do elemento central, que é aquilo que move ambos os sentimentos, que está no cerne desses dois sentimentos, que é a culpa. A culpa é que detona tanto o sentimento de arrependimento quanto de remorso, e ele é essa mola propulsora. E de onde vem? Qual é a origem dessa culpa? Por que a culpa está tão presente na nossa tanta ligação, e por que ela nos mobiliza ou imobiliza durante muito tempo? Porque a culpa foi a forma como aqueles que tinham o poder, que tinham tanto o poder político como o poder paternal nas suas casas, o poder educacional, o poder religioso, o caminho para o qual nós fomos tratados desde sempre, desde muitas encarnações, nós somos educados pela culpa. Nós somos levados a ter essa culpa, e essa culpa era a forma do ser dominante nesse momento, seja ele a escola, a família, o trabalho, o Estado, enfim, a sua religião. Isso era feito pela culpa. Então, deixar alguém culpado, exacerbar esse sentimento de culpa, era uma forma de trazer o controle, porque colocava em cada um de nós essa expectativa. O que nós temos que fazer? Qual é o certo? Qual é o errado? A gente está aí sempre ligado para um certo e errado que nem sempre tem a ver com os nossos critérios. Nós somos modelados por uma situação externa, por alguém, por um terceiro que está dizendo isto é certo, isto é errado, e a gente fica nesse controle. Esse controle que diz, olha, se você não fizer nesse caminho, você é devedor, você não está seguindo aqui o caminho correto, você é culpado, e esse movimento todo é um movimento que ataca a nossa autoestima. Nos sentirmos culpados, sentirmos que não estamos atendendo às expectativas, vai de encontro à nossa autoestima, atrapalha o nosso juízo crítico e nos leva aí a tomar decisões muitas vezes inadequadas, nos frustrarmos, nos fecharmos, seguirmos por caminhos que não seriam aqueles que nós teríamos escolhido se estivéssemos livres para pensar. Então, nós somos desde sempre educados para a culpa e não para a responsabilidade. Essa é a grande diferença. Nós fomos educados para sentirmos culpa, não para sermos responsáveis pelos nossos atos. E que são conceitos diferentes e que faz toda a diferença nessa abordagem. Então, esse projeto de prêmios e castigo, você fez alguma coisa errada, o castigo, a punição, deixa de ter alguma coisa, passa algum sofrimento. Você fez alguma coisa certa, o prêmio, o aplauso, o reconhecimento público. Tudo isso são os elementos que foram nos levando aí ao nosso crescimento, ao nosso crescimento espiritual, não estamos dizendo nem desta vida, mas de todas as outras que constituem essa nossa grande bagagem de aprendizado espiritual. Então, a gente precisa compreender qual a diferença disso, para que a gente possa tomar as decisões adequadas e nos transformarmos e sermos melhor com nós mesmos. Então, a gente tem que começar a pensar, para refletir nesse tema. O primeiro passo é pensar sobre o remorso, porque o remorso ele é movido pela culpa, mas ele tem um sentimento, uma paralisação improdutiva. Quando nós estamos com remorso, o efeito que surge em cada um de nós é paralisante. Nós erramos, estou aqui numa situação complicada, a minha autoestima está lá embaixo, eu não quero ir para lugar nenhum, então eu paraliso, não tomo atitude nenhuma, eu fiz errado, eu estou paralisado, eu não sei para onde ir, me sinto péssimo, estou com essa condição de autoestima completamente abalada, eu desapontei a muitos. E aí, qual é o movimento de reação que nós temos internamente? O nosso
de estar em uma situação exposta, de ter errado, ter ido pelo caminho inadequado, ter criado algum problema, ter levado alguma dificuldade para alguém. Então, o nosso orgulho faz com que nós fiquemos quietos, né? Então, essa sensação de que paralisados nós podemos ficar quietos, nós não vamos ser notados, aquilo já aconteceu. Então, quanto menos eu tratar desse assunto, quanto mais eu deixar quietinho, menos eu vou sofrer, porque as pessoas não vão ver. Quer dizer, é um pensamento absolutamente equivocado, porque o dano está feito, esse dano existe, e ele não vai mudar, mas o nosso orgulho faz levar essa situação, porque para nós temos o nosso orgulho faz pensar que nós somos perfeitos. Então, como podemos errar? Esse erro, isso é inaceitável. Então, eu me finjo de quietinho, fico longe, porque se eu erro, eu não mereço respeito. Então, eu não posso demonstrar isso. Eu tenho que ficar quieto, não fazer nada, fico paralisado, e aí a coisa fica muito complicada. Então, o remorso tem esse efeito paralisante. Nós não sabemos o que fazer, nós sofremos, nós ficamos nos julgando, ficamos nos colocando em uma situação desagradável, de devedores, estamos em conformidade com aquilo que os outros estabeleceram, enfim, a gente fica fechado, paralisado e fechado no nosso orgulho, tentando não mostrar o nosso erro para ninguém, como se isso resolvesse. Mas existem caminhos mais adequados, e esse caminho ele está ligado com o arrependimento. O arrependimento é alguma coisa completamente diferente do remorso. Embora, por vezes, a gente trate tudo como normal, culpa, remorso, arrependimento, isso tudo parece que está no mesmo caminho, que é a mesma situação, mas assim, a sensação, o efeito, o resultado é muito diferente, né? Enquanto o remorso paralisa, o arrependimento ele nos faz ter uma reflexão, ele é a reflexão construtiva, ou seja, se eu me arrependo, eu tenho que compreender, né? No remorso, eu não compreendi nada, eu tento me defender, eu tento ficar fechado no meu orgulho, para que nada mais apareça fora de mim, para que eu não demonstre a minha falha. No arrependimento é o contrário. E aí, para a gente lidar com essa situação, né, de arrependimento, para a gente viver o arrependimento da forma adequada, a gente vai lidar também com a culpa. A culpa também é a mola propulsora, que é o arrependimento, ele também vem da culpa. Nós nos sentimos culpados, nós sabemos que falhamos, mas, diferentemente do remorso que nos paralisa aqui, a gente consegue olhar para a culpa, né? E são 3 traços significativos para que a gente consiga encontrar aí o caminho do arrependimento, dessa reflexão construtiva. E quais são eles? O primeiro deles é o desejo de melhora. Então, se a gente entende a nossa imperfeição, sabemos que somos imperfeitos, que estamos numa jornada muito longa, que tivemos muitas experiências, né, espirituais e outras teremos, que essa aqui não é a nossa última jornada, que nós temos muito para aprender, que nós somos perfectíveis, que nós temos falhas, que faz parte do nosso processo, né? Embora a gente não queira falhar, a gente tem um compromisso com o acerto, né? Todos nós reencarnamos para que tenhamos o acerto, para que melhoremos a nossa vida, para que melhoremos o nosso espírito, para que consigamos fortalecer as nossas convicções, o nosso campo moral. A gente erra ainda, e a gente olha todo dia. Se a gente olhar só o que a gente errou já nesta encarnação aqui, já é o suficiente para compreender o quanto nós somos imperfeitos. Mas também não é só isso, a gente tem que ter a vontade de melhorar, porque esse primeiro passo, que é o desejo de melhora, ele indica que nós somos capazes de compreender exatamente a nossa situação dentro da criação. Então, da criação de Deus, da criação divina. Nós somos espíritos que estamos aí perfectíveis, estamos numa longa jornada, e esse é o nosso momento, um momento que ainda estamos aqui encarnados na Terra, um planeta de provas e expiações, e que estamos sujeitos a muita coisa. A matéria ainda nos comanda muito, né? Nós pensamos muito pelas questões materiais, que devemos cuidar das questões materiais, somos homens do nosso mundo, nós temos essa necessidade de cumprir com as determinações materiais, mas sem esquecer que é com a finalidade de forjar o nosso espírito, fortalecer o nosso espírito. Então, se nós temos o desejo de melhora, é porque nós já compreendemos a nossa imperfeição, conseguimos lidar com isso aqui, entendemos que somos aprendizes e que a gente consegue, então, buscar esse aperfeiçoamento. Então, esse é o primeiro passo. A gente só consegue se melhorar se esse desejo aparece dentro de cada um de nós.
O segundo elemento é o sentimento de culpa. Vem ele de novo, só que ele vem de um jeito diferente. À medida em que eu conseguir olhar, né, lá para o meu passado, para a minha situação, para a minha atuação, e compreender que nós somos aqui espíritos imperfeitos, que nós queremos mudar, esse desejo de melhora está muito forte dentro de nós, esse sentimento de culpa, ele é um impulso, ele nos leva, então, a buscar outras práticas, olhar para cada um de nós, entender o que nós temos que mudar, olhar para o velho homem, deixar ele de lado, buscar um novo homem, buscar a transformação. Nós nos transformamos todos os dias, né? Tanto material quanto espiritualmente, né? As nossas células se trocam todos os dias, a gente está trocando aqui, nós não somos nem fisicamente a mesma pessoa a vida toda, né? Esse nosso carcaça física aqui, ela vai mudando, nossas células vão se trocando, vão se regenerando, e nós temos muito pouco daquilo que tivemos lá quando éramos bebezinhos. Então, nós transformamos, assim como o nosso corpo, nossa matéria se transforma, o nosso espírito também. E esse sentimento de culpa dá esse impulso, né, junto com o desejo de melhora, dá esse impulso de conhecer as nossas limitações, a necessidade que temos de mudar e a vontade de mudar, e dar os primeiros passos para essa mudança, sempre lembrando que o nosso compromisso é sim com o acerto, nós encarnamos para acertar, para melhorar, para passar por cima daquilo que nós fizemos errado, que nós erramos por várias vezes seguidas, então viemos para mudar, mas com a clareza de que nem sempre conseguimos, e que a gente vai incidir em algum erro, então o erro é parte do processo. E esse erro só é parte do processo se nós conseguimos compreendê-los e conseguimos mudar, conseguimos transformar, conseguimos buscar a reparação daqueles danos que nós criamos. Então, esse sentimento de culpa que mobiliza essa mudança, a nossa transformação interna e a busca da nossa melhora e da reparação dos danos que nós causamos, esse é um traço muito significativo. E o terceiro traço, que é o mais importante de todos, é o esforço de superação. Não adianta nada a gente ter o desejo da melhora, ter esse sentimento, essa culpa que impulsiona, saber o que precisamos fazer, e se não fazemos nada, se ficamos imóveis, se ficamos esperando essa coisa se transformar numa outra, por si só, esperando aqui que a coisa se transforme. Então, não é. É isso que diferencia, esse é o grande elemento diferenciador do remorso, né? Enquanto o remorso paralisa, esse esforço de superação é o que nos mobiliza, é o que faz sairmos, é o que faz transformarmos. E é fácil? Nem um pouco. É muito difícil olharmos para o nosso erro, né? Pedirmos desculpa, pedirmos perdão, buscarmos essa reparação. Não é fácil, não é um elemento simples, mas é o mais importante, porque é o passo, é para isso que estamos aqui, é para isso que estamos encarnados, para mudarmos, para ter a nossa evolução espiritual, sempre olhando nessa visão de longo prazo, né? Assim, nós não temos nem capacidade de entender quanto tempo dura a nossa jornada, por onde nós passamos. Mas a única certeza que nós temos é que hoje nós somos o melhor que nós já fomos durante toda essa jornada. E amanhã seremos melhor que hoje. Então, se a gente consegue ter o desejo da melhora, se a gente consegue ter o sentimento da culpa que impulsiona, que nos mobiliza, que faz ver que somos limitados, mas que nós temos que ir adiante, que nós conseguimos vencer esses nossos limites, a gente tem esse elemento essencial que nos mobiliza para a evolução espiritual, que nos faz ter novas práticas, que faz nascer o homem novo a cada dia nessa transformação. Se a gente fosse pegar alguns exemplos, né, teríamos um monte de exemplos do dia a dia que nós poderíamos buscar. Hoje a gente está aí olhando, né, para tudo, para essa situação completamente caótica que vivemos, a gente pode pensar em várias formas de arrependimento, de remorso, situações que pessoas têm vivido, né? Seria muito simples olhar, mas a gente está aqui trabalhando, é um trabalho evangélico, é uma apresentação espírita, a gente tem que pensar, vamos buscar lá no Evangelho, vamos buscar no exemplo de Jesus, que nos faz com clareza, foi um episódio muito marcante, que faz a clareza, assim, a gente entender qual a diferença do remorso e do arrependimento. Então, vamos pegar as duas figuras que estavam ao lado de Jesus, né, os apóstolos, né, Pedro e Judas. Né, os dois passaram por situação muito delicada, e a forma de cada um deles encarar essa situação foi absolutamente diferente, né? Foi absolutamente transformadora ou limitadora. Então, se nós pegarmos Pedro,
né? Jesus disse para ele, ó, antes do galo cantar 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. E Pedro ficou indignado, né? Pedro se sentiu completamente humilhado, porque o orgulho dele dizia, não, eu sou um apóstolo, eu sou discípulo de Jesus, eu sou aquele que está com ele no lado a lado, jamais trairia o meu mestre, eu não teria como traí-lo, né? Eu tenho a certeza do meu sentimento, eu sei o que eu quero, e eu não vou traí-lo em hipótese alguma. Quer dizer, essa era a vontade, esse era o racional do que ele tinha ali, daquela situação. Ele conseguia compreender essa situação, mas ele também, como nós, era um espírito imperfeito, um espírito em transformação. E ele não resistiu, e a história está aí, todos nós sabemos que ele acabou negando Jesus, e foi para ele um grande sofrimento. Imagine você nessa situação de ser um dos apóstolos, um dos discípulos, aquele que Jesus colocava todas as fichas, e, de repente, você, de fato, nega Jesus por uma conveniência, por uma situação pessoal, para não ter uma certa exposição que você não gostaria de ter. Então, ele se sentiu acabado. Na hora que ele nega Jesus e que acontece toda aquela situação da morte de Jesus, ele se coloca numa situação desesperada. Só que ele buscou o arrependimento. Ele compreendeu a sua limitação, deixou de lado seu orgulho, viu que ele não era tão forte quanto ele imaginava, que ele precisaria continuar se transformando, precisaria continuar melhorando, e foi o grande discípulo, foi o grande propagador, né, da doutrina de Jesus, foi um grande trabalhador, manteve aí os exemplos de Jesus, e nós estamos aqui mais de 2000 anos depois, e continuamos falando de Jesus, de seus exemplos, e Pedro tem essa posição relevante nessa divulgação das ideias de Jesus, do cristianismo e do que nos mobiliza aqui nesta noite. Então, Pedro é um exemplo claro de quem soube transformar a sua culpa no arrependimento, e esse arrependimento transformador o fez ser a grande pessoa, o grande apóstolo que ele foi. Por seu lado, Judas, que também estava numa situação muito complicada ao ver que aquilo que ele imaginava, que entregar Jesus seria uma forma de fazer com que ele realmente desse as cartas e dissesse que era filho de Deus, enfim, né? Judas fez aquele ato, não era pelas 30 moedas. 30 moedas fazia parte do contexto do que tinha naquela situação. Então, ele, para entregar Jesus, teria que ter recebido uma recompensa para que aquilo se concretizasse, mas o pensamento dele sempre foi outro. O pensamento dele sempre foi que, com a prisão de Jesus, ele aí mostraria a sua força, porque ele não compreendia também completamente a posição do mestre. Ele também tinha um orgulho muito grande, achava que sabia muito mais, conseguia compreender Jesus melhor do que o próprio Jesus. E quando seu plano não dá certo, ele recebe as moedas e Jesus vai para o sacrifício, para a morte, para a crucificação, ele se mostra arrasado, ele volta ao sinédrio, quer devolver as moedas, e as pessoas dizem, olha, não tenho nada com isso, você se vendeu, tá aí, esse dinheiro é seu, e vai embora. Judas sai dali, entrega, joga lá no templo as suas moedas e vai se enforcar. Ele acaba, põe fim à sua vida, e ele não consegue se perdoar, não consegue entender sua limitação, não consegue entender a incapacidade que ainda temos, cada um de nós, nessa nossa jornada, e põe fim à sua vida, deixando de produzir como Pedro produziu. Né? Se ele conseguisse também se mobilizar pelo arrependimento, não pelo remorso, ele poderia ser um outro grande servidor do Cristo, poderia ter levado adiante aí as suas ideias, poderia ter feito tudo de bom, como fez Pedro e como fizeram os outros apóstolos. Então, assim, essa é uma passagem do Evangelho, essa passagem da vida de Jesus, que nos mostra com muita clareza a diferença entre o remorso e o arrependimento, e como é muito melhor quando conseguimos superar, conseguimos ir adiante e conseguimos ter essa energia transformadora do arrependimento, da transformação, a humildade de pedir perdão, a humildade de buscar a reparação daqueles que lesamos, sempre pensando no nosso fortalecimento espiritual e de todos aqueles que estão conosco em jornada. Então, para a gente finalizar, eu diria que são, assim, a culpa é esse elemento intrínseco, né, ao arrependimento, ao remorso, e a gente agir de uma forma ou de outra tem a ver com a nossa maturidade espiritual. Se nós estamos mais maduros, né, quanto mais conseguimos fazer os nossos atos de reparação, conseguimos nos arrepender, conseguimos pedir perdão,
mais maduro nós estamos no caminho da nossa perfeição. E o elemento essencial é que essa evolução, essa transformação, essa opção depende do nosso esforço. Não existe nenhuma recuperação, nenhuma transformação, nenhuma mudança sem esforço. Então, nós temos que nos esforçar, temos que trabalhar, temos que nos conhecer e temos que seguir aí com muita vontade, com muita consciência de que somos espíritos encarnados, estamos aqui para fortalecer o nosso espírito e que essa transformação depende de todos os conceitos básicos da moral que desenvolvemos nas nossas relações, de tudo de amoroso que nós conseguimos desenvolver na vida, mas principalmente do nosso esforço. Sem o esforço, nós não vamos a lugar nenhum. Então, que possamos aí trabalhar cada vez mais com esse exemplo de Pedro, possamos trabalhar de uma forma consciente na nossa melhoria, consigamos, diante do nosso erro, nos arrependermos, corrigirmos e transformarmos, em lugar de ficarmos na paralisia que nos traz o remorso. Uma boa noite a todos, agradeço aqui a companhia e deixo aqui o convite para que na próxima terça-feira vocês ouçam a Flávia, que vai nos trazer o tema da lei de sociedade. Muito obrigado, até a próxima semana.